Irmãos, confesso que todas as vezes que é dada a oportunidade da gente compartilhar a palavra, eu não me considero uma pregadora, mas eu gosto de compartilhar a palavra do Senhor. Há um temor tão grande, mas tão grande. Meu coração nasce, ó. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. É a noiva de Jesus. É a menina dos olhos do Senhor. Pode alguém dar qualquer tipo de alimento para a noiva do Cordeiro? A gente não pode. E precisa existir dentro de nós um zelo e um temor pela igreja, pela noiva do Senhor. A gente vê no Antigo Testamento escrito assim, ó: e fez Moisés conforme o Senhor falou. Moisés só falava o que Deus mandava ele falar, irmãos. E quando ele decidiu falar de uma maneira que o Senhor não falou, irmãos, foi terrível, porque era para ele falar a rocha e ele bateu e ficou nervoso com as pessoas. Vocês querem água? Então, irmãos, até a forma como a gente fala com o povo de Deus tem que ter muito temor no nosso coração. Porque Moisés, por um momento, ele deixou ali ser levado porque ele estava sentindo, querendo corrigir o povo, querendo exortar o povo. Mas Deus não falou para ele fazer assim. Deus falou para ele: fala para a rocha vai dar água. E ele fez o quê? Ele bateu com raiva e ele falou: vocês querem água? É água que vocês querem? Vocês não têm água. O Senhor falou: Moisés, está errado. Não foi isso que eu pedi para você falar. Não foi isso que eu pedi para você fazer. Não, a minha santidade não será revelada dessa maneira e você não vai entrar na terra prometida. Tá bom para você? Então, como é que a gente pode querer falar em nome dele e falar o que ele não falou? É muito perigoso. É muito perigoso. Então, a palavra de Deus diz que se você deseja ensinar a palavra, pregar a palavra, que haja dedicação. Que haja dedicação. Porque é muito perigoso, é com muito temor. Fala: Senhor, a igreja é tua, a noiva é tua, tenha misericórdia deles, de mim. A graça do Senhor está pegando. Irmãos, a gente vai ler aqui em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 15. Hebreus. Se você está com a sua Bíblia, abra a Bíblia. O Data Show ele é muito importante quando a gente vai fazer aquela leitura em conjunto, para não ficar uma leitura desorganizada, coisa feia, para ficar bem bonitinho. Mas quando a gente está aprendendo as Escrituras, tenha o hábito de folhear a sua Bíblia. Irmãos, tem gente que não sabe se Hebreus está no Velho ou no Novo, se Amós está no Velho ou no Novo. Então você vai conseguir ter essa intimidade quando você folhear as Escrituras. Então, folheie as Escrituras, não use a Bíblia no celular para estudar, em nome de Jesus. Deixe isso aqui para quando você estiver num transporte, quando você estiver num lugar difícil, aí você pega isso. Mas enquanto a gente pode ter a Bíblia física, faça uso dela. Tenha prazer em folhear, porque existem países que dariam tudo para ter acesso ao livro. E você tem várias traduções. Quantos livros você deve ter em casa? Quantas traduções? Tenha o prazer de abrir todas, de consultar todas. Tenha o prazer de riscar a sua Bíblia, de marcar. Isso não é pecado. Faça isso, isso é muito importante. Hebreus capítulo 3, no versículo 15, está escrito assim, ó. Eu acho tão legal, porque o Fábio citou o versículo. Cadê ele? Ele citou o versículo e nem sabia que era isso, pastor. A gente fica procurando sinal, né? Não sei vocês que estão escalados assim, tipo, deixa eu ver se vai vir algum sinal que a palavra é essa mesma. Ou é um louvor, ou é um testemunho. Aí vem o Fábio e solta essa. Eu falei: ai, obrigada, Jesus. Lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Fábio, eu estou falando que você citou esse versículo sem saber que era o texto que eu ia falar. Coisa boa, né? A gente pede sinais assim, Deus vai falar isso aí mesmo. Quem eram essas pessoas que endureceram esse coração, irmãos? Esse
texto ele foi retirado ali de Salmos 95. Se a gente abrir a nossa Bíblia em Salmos 95, versículos 6 e 7, é um trecho desse salmo, que o autor aos Hebreus, que foi Paulo, certo? Pedro? Não sabemos quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. A mensagem era tão urgente, tão importante, que o autor não se manifestou, não deu ali nenhuma pista de quem era. Há alguns estudiosos que dizem que foi Paulo, outros dizem que foram Apolo, outros dizem que foram Priscila, mas fato é que o autor, ele não deixou claro quem foi que escreveu. E eu aprendo muito com isso com ele, porque hoje, quando a gente faz uma coisa muito bem feita, normalmente a gente quer o crédito, sim ou não? Alguém faz um livro e não coloca o nome na capa do livro? Não. Quando a gente faz uma coisa bem legal e o nosso nome não aparece, normalmente a gente fica um pouco chateado. Poxa, foi tão legal que eu fiz. Mas esse autor, ele não deu a identidade dele, não sabemos quem escreveu, porque era muito mais importante a mensagem que ele queria passar do que ele se promover. Olha que coisa incrível. Que a nossa necessidade por levar a mensagem também seja tão urgente que a gente também possa se esquecer de se autopromover a mensagem. Assim como o autor aos Hebreus, nós não sabemos quem é. Mas fato é que ele está escrevendo para judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Judeus que criam em Jesus como o Messias. E esse povo estava passando por uma perseguição, porque agora eles tinham deixado o judaísmo e passaram a ser cristãos, crendo no Evangelho de Jesus. Eles estavam sendo perseguidos pela sua fé. Mas o que isso tem a ver com a gente? A gente não está sendo perseguido. Nós não somos judeus, ok? Nós somos gentios. E por que será que a carta aos Hebreus é tão importante para nós? Talvez você não está sendo perseguido numa praça. Talvez você não está sendo levado ao público para questionarem a sua fé. Mas hoje nós passamos por perseguições sim no nosso ambiente de trabalho, quando a gente se posiciona contra uma ideologia. Nas escolas, a Esther, filha da Nadir, comentou que na escola que ela trabalha, agora por uma questão cultural, estão ensinando as religiões matriz africana. E aí as professoras que são de matriz africana, essas religiões do candomblé e umbanda, estão ensinando as músicas da umbanda para as crianças, porque elas estão ensinando a cultura matriz africana. Só que a Esther não pode se posicionar contra esse tipo de coisa. Se ela se posicionar, obviamente ela será perseguida. Então, se você é um cristão de fato, em algum momento você será perseguido por aquilo que você defende ou por aquilo que você não concorda. Basta chegar a época de eleição, que a gente começa a ver muita coisa acontecendo. Então aqui, essa carta foi escrita pelo povo judeu que havia se convertido ao cristianismo. Irmãos, Deus escolheu para si uma nação e um povo, que é o povo judeu. Deus escolheu um povo, uma nação. Mas você não é judeu, eu não sou judia. E o que resta para nós? Somente no livro de Atos, no capítulo 10, é que nós vemos o apóstolo Pedro pregando o evangelho aos gentios. Quem são os gentios, irmãos? Todos aqueles que não são judeus. Se você não veio de nenhuma tribo, logo você é gentil. Então o evangelho de Cristo, Jesus veio e ele pregou para judeus, exclusivamente para os judeus. Quando que nós podemos ter acesso a esse evangelho? Quando o apóstolo Pedro começou a falar para os gentios. E é por isso que nós somos considerados filhos adotivos. Só que filhos adotivos, eles não são menos do que um filho biológico. Eu já expliquei isso para os irmãos. Porque o filho biológico nem sempre ele é desejado. Às vezes ele foi um acidente, aconteceu, e agora você vai ter um filho. Mas o filho adotivo, você desejou muito aquele filho. Ele foi planejado. Você decidiu ter aquele filho. Então o fato de nós sermos adotados por Deus em Cristo
filhos amados, planejados e desejados pelo Pai. Mas agora aqui no capítulo 3, a gente vê o autor desconstruindo para os judeus tudo aquilo que eles tinham como maioral. Para eles, Moisés era o cara. Moisés era o cara, assim como José. Mas nós sabemos, irmãos, que todos esses homens do Antigo Testamento, eles foram apenas uma sombra do que haveria de vir, que é Cristo. José representa Jesus, Moisés representa Jesus. Imagina uma sombra. Se você tem uma sombra e você olha para ela, ela ainda não é aquilo que você gostaria de ver, ela é só uma sombra. Assim era a lei, assim eram os antigos que vieram antes de Jesus. Você olha para a sombra, mas você quer ver mesmo a pessoa. Então Cristo é a pessoa em que eles deveriam aguardar, mas por muito tempo eles desejaram a sombra. Então Moisés era apenas uma sombra daquilo que Jesus seria quando viesse. Quando a gente olha para o capítulo 3, então o autor está dizendo lá no capítulo 1 que Cristo é o Filho de Deus, dizendo para os judeus que se converteram a supremacia de Cristo. Ele é maior do que os que vieram antes, do que vieram os profetas, ele é muito maior. Depois ele vem falando que Cristo é muito maior que Moisés no capítulo 3. Irmãos, hoje, quem é muito superior, que vocês olham e falam assim, nossa, fulano, um pregador. Eu sei que ele gosta do tio Nico e do tio Augustus, Hernandes, Augusto Zaunico. Quem mais? Tem alguém hoje muito... Eu tenho vários. Fábio, fala um que você admira hoje. Um pregador bom aí. Ele gosta do Juliano, ele gosta do Zé Bruno. Mais alguém? Imagine alguém que na fé para vocês é uma figura muito incrível, muito importante no cristianismo. Eu tenho vários. O autor está dizendo para esse grupo de pessoas que Moisés não é maior do que Deus, do que Jesus. Jesus é superior a Moisés. E hoje não é muito difícil também nós termos algumas pessoas que a gente coloca nesse lugar de sombra, que deveria estar como sombra, no lugar de destaque. Quando Jesus ele é maior do que todos, irmãos. Todos. A gente fala, isso eu sei. Preciso falar isso está muito claro. Não está, irmãos. A gente pensa que está, mas a gente percebe que não está. Eu vejo gente que, por exemplo, santifica muito a figura de um pastor, mas não tem a mesma reverência com Jesus. Não tem. Pastor, ora por mim. Quase que Moisés. Cristo é superior ao pastor, irmãos. Amém. Cristo é superior. Sem perceber, a gente está fazendo várias pessoas Moisés na nossa vida. E sabe por que a figura de Moisés foi necessária? Porque o povo ouviu a voz de Deus e falou, Moisés, é impossível ouvir a voz de Deus e ficar vivo. Pelo amor de Deus, fica entre ele e nós e faz essa intermediação, porque a gente não pode ouvir a voz dele e permanecer vivo. O povo não quis ter um relacionamento direto com Deus. Ele disse que era muito terrível esse Deus. E ele disse para Moisés ficar ali como intermediador. Às vezes nós também temos medo dessa relação com Deus, sabia? E a gente prefere ter uma figura mosaica, se é que pode-se dizer isso, no meio, entre nós e Deus. Então tudo a gente recorre a uma figura de Moisés, porque parece que a gente tem medo de entrar na presença desse Deus e falar direto com ele. Quando agora, tudo que deveria ser feito, já fez. Naquela época eu entendo. Se você tivesse pecado e entrasse no lugar do santo, você morria fulminado. Hoje não, irmão, hoje o véu foi rasgado. Mas o que a gente percebe, irmãos, que são irmãos nossos aqui, com uma relação com Deus muito no raso. E o Leone falou, não dá para estar no raso, irmãos. Está no raso porque a gente escolheu ter alguém que representasse a gente nessa relação. Por exemplo, a minha filha, ela fica, mãe, ora mãe, ora mãe, ora mãe. Fala, Lorena, ora você, Lorena. Ai, mãe, ora você. E eu tenho que tomar muito cuidado porque eu não quero ser o Moisés da vida da minha filha.
aí foram os 12, ficaram lá 40 dias na terra espiando. E quando eles voltaram com o relatório, 10 disseram: Moisés, você é doido? Querer que a gente entre lá? Eles são enormes, eles vão nos matar. Por que você tirou a gente do Egito? Agora você quer que a gente morra? Vamos levantar outro líder, vamos levantar outro líder. Começou a se rebeliar contra Moisés. Mas teve 2, Josué e Caleb, que falaram: não, gente, a terra é boa. O Senhor é com a gente, Ele fez uma promessa, Ele está com a gente. Vamos para cima. 2 de 10, de 12, apenas 2 creram no que Deus havia dito. Deus tinha dado uma palavra. E eles foram lá só para, eu acho que era mais para voltar animando a galera. Desanimou. Todo mundo ficou revoltado. Ouviram os 10, porque 10 falando é mais que 2, certo? Se 10 está falando que não dá para entrar, toda a galera decidiu que não dava para entrar. Que Moisés não era um bom líder e que eles iam levantar outro líder. Eles tinham uma promessa. O que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu com milhares de pessoas que saíram do Egito para entrar na terra? O que aconteceu? Morreram todos. Só entraram daquela geração Caleb e Josué. Sabe por que eles ficaram 40 anos peregrinando? Para dar tempo de morrer aquela galera e nascer outra galera. Ô irmãos, a gente vive falando que é a geração da volta de Jesus. Já pensou Jesus esperando morrer toda essa raça ruim de gente para vir outros? E aqui eu estou falando, tá? Não é Deus não revelou isso não, estou pensando. Quando eu estou lendo, eu fico pensando. A gente fala, a gente é a geração da volta do Senhor. Vamos entrar na Canaã. E se Deus olha para nós, cara, é o seguinte, cambada. Vai morrer tudo e não vai entrar não. Vou esperar a próxima. Brincadeira, irmãos, tá muito isso não, tá bom? Então, isso daí, esse povo recebeu uma promessa, mas eles não alcançaram. Eles saíram do Egito, mas não entraram na promessa. Quantos aqui saíram do Egito? Quantos aqui foram tirados do Egito? Glória a Deus! Irmãos, quantos saíram do Egito? O culto é participativo, tá bom? A gente não está no auditório ouvindo o palestrante. O culto é participativo. Todos nós saímos do Egito. Quantos entraram na terra, irmãos? Daquela geração 12. O resto morreu tudo. Morreu por quê? Porque foram incrédulos. Porque eles não acreditaram no que Deus havia falado para eles. Então eles começaram a caminhada da fé, mas eles não chegaram no descanso. Nem todos que começam na caminhada chegam ao descanso, irmãos. Por causa do perigo da incredulidade. O que é a incredulidade, irmãos? A incredulidade não é só você falar que não acredita no que Deus falou, porque às vezes você até acredita. A incredulidade é você se recusar a confiar e a obedecer e depender do Senhor. Não é que eles talvez não acreditassem, mas eles se recusaram a obedecer, a confiar e a depender de Deus. Porque eles ficaram fazendo uma maldita comparação do que era antes, quando eles eram escravos, e agora, quando eles estavam livres. Quem nunca se lembrou de um tempo em que era do mundo, do Egito, e teve saudade de alguma coisa do Egito? De um passado, de alguém, de uma situação. Eu já vi irmãos contando testemunho assim: porque eu era daquele do crime, porque eu era do crime, e no crime eu tinha carro, eu tinha não sei o quê, e eu vestia roupa de marca, e agora eu vim para Jesus, irmãos. Eu dependo de ajuda, eu dependo da igreja. E aí vai puxando para falar. Esse tem saudade da cebola do pipi, do Egito. Então, o perigo da incredulidade não é só nós não crermos no que o Senhor fez, mas é nós não obedecermos, nós recusarmos a confiar
para a galera? Não faltava milagre. Eles tinham falta de promessa? Claro que não. Tinha muitas promessas. Faltou direção, então? Não. Faltou direção? Possivelmente. Não. Eles tinham uma coluna de fogo e uma nuvem de glória. E só abrindo uma aspa aqui, tá? Não é a coluna que nos segue, é a gente que segue a coluna e a nuvem. Tem irmãos que quer que a nuvem acompanhe, a presença acompanhe. Não, é a gente que acompanha a presença. Então, não foi falta de direção, não foi falta de promessa e não foi falta de milagre. Tem pessoas que falam assim, ó, se Deus me curar, aí eu vou crer. Irmãos, um milagre não é suficiente para nós crermos em Deus. Sabe por quê? Tem a história de um homem que era cego e que Jesus curou aquele homem. E perguntaram para ele, quem curou você? E ele não sabia dizer que tinha curado ele. Ele tinha recebido um milagre, mas ele não se lembrava quem foi que fez o milagre. Ele não reconheceu quem fez o milagre. Então, muitas vezes a gente coloca condições para a gente acreditar em Deus. Se Deus fizer tal coisa, aí eu vou crer na minha vida. O dia que Ele me curar, aí eu vou acreditar que Ele é na minha vida. Irmãos, milagre não é garantia de absolutamente nada. Aquele povo via maná caindo, cordonizes caindo, via água brotar da rocha, via fogo falando com Moisés, o rosto de Moisés brilhando, via um monte de milagre. E mesmo assim, eles não obedeciam o que Deus havia falado com eles. Aqui, quantos milagres a gente já ouviu os irmãos testemunhando, irmãos? Muitos, né, Nadir? Muitos. Alguém que já ouviu um milagre, provavelmente hoje nem está na igreja. E ouviram os milagres que a gente está testemunhando aqui. Tem pessoas que já viveram um milagre e hoje não servem ao Senhor. Então não é falta de milagre. Para nós crermos em Deus não é necessário um milagre. Não é necessário uma promessa. O Senhor me prometeu, Ele deu uma promessa. A irmã Toninha falou aqui. A irmã Marlene entregou uma palavra. Foi dada uma promessa. Lembra de algumas que a irmã Marlene já falou aqui com os irmãos, com a gente? E aí a gente acha que é a promessa que a gente precisa, não é? É direção. Precisamos de direção, ninguém. O que mais essa igreja faz é propósito de alinhamento com o coração de Deus. É 12 dias de oração, é semana da Santa Ceia, tudo plano de direção. Senhor, direciona. Então, o perigo da incredulidade não é por nada disso. O perigo da incredulidade é a gente se recusar a confiar e obedecer como nós dependemos do Senhor. Mas aí no Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz assim, glória a Deus, amigo. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado, para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles. Eles receberam uma promessa de entrar no descanso, mas o autor aos Hebreus está dizendo que nós também recebemos uma promessa de descanso. Mas a mensagem de nada valeu para eles, pois eles não receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, é para nós, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O nosso Deus se ira. O nosso Deus se ira. E ele disse para aquele povo, vocês não vão entrar no meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que
Porque o Senhor nos deixou um exemplo do que é descanso. Ele descansou de uma obra totalmente concluída e feita. Ele terminou a obra e ele descansou. Esse lugar de descanso é um lugar onde nós entendemos que tudo já está pronto, tudo já está preparado. E por isso eu preciso descansar no Senhor. Às vezes você pode estar cansado porque está fazendo coisas que Deus não te pediu para fazer. Parece que descanso é fácil, mas não é. Tanto não é que teve que virar mandamento, irmãos. Porque senão a gente fala, descansa, descansa, o Senhor descansou. Teve que entrar nos 10 mandamentos, o sábado, o descanso do Senhor. E o descanso de Deus não é de alguém cansado, mas é de alguém que estava confiante que a obra já tinha sido terminada e tudo estava pronto. Quem é o nosso descanso? Jesus é o nosso descanso. Tudo que deveria ser feito, Jesus fez. E por que é que nós estamos tão cansados e tão sobrecarregados? Se Ele disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, eu sou o seu descanso. Parece que é simples, assim como aquele povo recebeu essa promessa. Mas pode ser que durante a nossa peregrinação, nós também iremos desobedecer o que o Senhor falou. Porque a gente olha e fala, é muito grande, a gente não pode contra isso. E a gente desanima todos os outros. Porque a gente só abre a boca para falar que é difícil, que não dá, que não tem como. E desanima todos os nossos irmãos. Porque a gente não aprendeu a descansar no Senhor. Então ainda existe uma promessa de descanso, irmãos. E o descanso prometido a Israel apontava para algo muito maior. Lembra que lá era só uma sombra? Era só um protótipo do que estava por vir? Quando o Senhor falou de uma terra, Canaã, de um descanso, Ele estava apontando para Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso. Mas talvez você está até agora esperando ir para o céu para descansar. Eu brinco que o nosso descanso é só quando a gente morrer. Então não é apenas uma Canaã, mas é um descanso espiritual, irmãos. É um descanso espiritual. Nós estamos cansados. E não é só cansaço físico, é um cansaço espiritual. E o que significa esse descanso? É você parar de confiar nas suas próprias forças. Principalmente as mulheres, né? Nós achamos que nós vamos converter alguém. O marido, o filho, a gente quer converter. A gente quer ser o Espírito Santo do nosso marido. E aí a gente não descansa, porque a gente quer confiar nas nossas próprias forças de convencer o nosso filho ou o nosso marido que eles precisam de Cristo. E aí a gente se cansa espiritualmente, irmãos. Quem já orou por uma pessoa sabe o que é uma batalha espiritual. Você fica muito cansado, mas muito cansado. Eu não estou dizendo que isso é errado, irmãos. Mas quando você acha que a salvação de uma pessoa vai depender de você, meu irmão, você vai se cansar. Porque o nosso descanso é confiar que tudo já foi feito. Amém. Que tudo já foi feito. E que eu não sou o Espírito Santo do meu marido, muito menos da minha filha. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que se a salvação dela depender de mim, ela vai para o inferno. Porque eu não tenho condições. Eu vou errar muitas vezes e tentando acertar. Quando você não confia plenamente na obra de Cristo. Nós sabemos que os judaizantes, eles não acreditavam que Cristo só era o suficiente. Você tinha que continuar sacrificando. Você tinha que continuar fazendo os rituais. Hoje em dia, se você não ora o suficiente, você acha que você perdeu sua salvação, que você não é salvo. Se você não está lendo a Bíblia no alto com a gente, você já acha que Cristo, se seu pneu furar, é porque você não está lendo a Bíblia. Porque você não confia plenamente na obra de Cristo. Parece que você ainda precisa fazer mais alguma coisa para garantir a sua salvação. Daí, como você não consegue, aí você já acha que nem é salvo. Que vem para a igreja, não sei o que, esperando um milagre. E ainda por cima, às vezes a gente pega uns irmãos, por falta de
que você não é filho amado porque você não ora o suficiente, que você não é filho amado porque você não lê o suficiente, você nem tem cargo na igreja. Parece que a obra de Cristo ela ainda não foi suficiente. Eu preciso, além da obra dele, eu preciso fazer mais alguma coisa. E sabe o que acontece, irmão? Cansaço espiritual. Porque você vai tentar e vai falhar. Você começa e você pisa no tomate. E o Senhor está dizendo que o descanso é hoje. É confiar na obra de Cristo. Somente Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E para isso você precisa viver em comunhão com Deus. Irmãos, tem pessoas que estão deixando de viver uma vida de comunhão com Deus porque estão fazendo uma obra que não vai te levar a lugar nenhum. Vive como empregado, como escravo e não como filho de Deus. Sempre tentando agradar esse Deus para quem sabe assim ele me livre do inferno. E isso se torna tão cansativo, irmãos, mas tão cansativo, porque toda vez que você não conseguir fazer o que você acha que tem que fazer, você vai ficar frustrado, irmãos. Frustrado. O que a gente mais vê, irmãos, assim, ó. Ele vem na fé mó gás. Só que aí no meio do caminho escorregou do tomate. O irmão some. Você não vê mais o irmão. O irmão se esconde. A irmã some. Aí nós temos que ir lá visitar o irmão. Por quê? Porque o irmão ainda acredita que vai depender da performance dele. E aí quando ele não está performando muito bem, ele volta do zero, estaca zero. Porque alguém, não sei quem, esqueceu de falar para ele que a obra de Cristo é suficiente. Que ele é filho amado apesar dos pesares, irmãos. Que ele escorrega e vai escorregar mesmo. Mas ele não vai deixar de ser filho amado. Existe ex-filho, irmãos? Ex-filho existe? Existe ex-marido, ex-esposo. Não existe ex-filho. Está escrito assim, ó. Todos aqueles que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Glória a Deus! Amém! Uma vez que você recebeu a Cristo, você se tornou filho de Deus. Amém! Ah, mas eu escorreguei no tomate. Não deixa de ser filho de Deus, irmãos. Você pode ser um filho que não vai herdar. Que dizer foi deserdado. Mas não deixa de ser filho. E existe uma culpa muito grande nos nossos irmãos em não se perceber como filho. Eu falo, ó, eu tenho 23, 24 anos que eu congrego aqui, que eu caminho com uma família de Cristo. Mas eu sou convertida mesmo há 11 anos. De 20 e poucos anos. Tem 11 anos que eu me converti. Porque tem diferença. Antes disso, eu era leigo. Eu entendia, na minha ignorância, que eu só seria se eu fizesse. Se eu fizer, eu sou aceita. Então eu fazia para ser aceita. Quando eu entendi o poder da salvação de Cristo, o poder da graça, eu entendi que eu faço porque eu já sou. Amém. É mais leve ou não é, meus irmãos? Sim. Glória a Deus. Você vem à igreja para você ser aceito por Deus, ou você vem à igreja porque você já sabe que você é aceito por Deus? Você vem à igreja para ser amado por Deus, ou você vem à igreja porque você já sabe que é amado? E aqui você vem dar uma resposta ao amor de Cristo. Irmão, se você caminha com Cristo para ser alguma coisa, vai ser muito pesado para você, irmãos. É tão pesado que custou sangue. Eu não sei se você vai dar conta, não. Já te adianto, você não vai dar conta. Agora, se você caminha entendendo que você já é amado, aceito, perdoado, regenerado, justificado, você faz agora resposta àquilo que você já é. Então, porque você sabe que você é amado, irmão, você vem
reclamar, talvez sim, mas é uma preocupação em dizer: meu irmão, não seja indiferente àquilo que Cristo já fez por você, meu irmão. Ele já fez, você não precisa fazer mais nada, você só precisa responder o que ele fez, irmão. Não era para ser um peso, não era para ser difícil, não era para ser ruim, irmãos. Era para ser descanso, porque ele já fez, irmãos. Mas por que aquele povo reclamava, irmãos? Porque eles queriam fazer do jeito deles, da maneira deles, e não queriam obedecer o que o Senhor estava falando, irmãos. Precisamos obedecer o que o Senhor está falando conosco. O descanso é salvação, é vida eterna. Mas muitos ainda estão presos aos princípios básicos da fé. Israel saiu do Egito, caminhou, mas não avançou na fé, irmãos. Não avançou na fé. Resultado: perdeu o descanso prometido, porque não avançou na fé. Aqui no capítulo 6 de Hebreus, não era o que eu queria falar, mas eu vou falar. No versículo diz assim, ó: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Amém. Irmãos, o raso não é para nós. Amém. Ô irmãos, tem gente que tudo que ele sabe é o que ele ouve aqui no domingo, irmãos. É tudo que ele sabe. Se eu trouxer uma comida ruim, é tudo que ele vai ter para a semana dele, é o que eu dei para ele. A comida ruim. Deixe de lado os ensinamentos básicos, irmãos, a respeito de Cristo. A gente se especializa no curso, a gente se especializa na nossa profissão, né, Leona? A gente é obrigada a estar se atualizando sempre. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente fica só no básico. A gente fica dependendo do irmão que vem aqui, e a gente tem que ter muita graça para vir comida boa, porque senão a gente está ferrado. Porque, irmãos, tem gente que traz comida ruim para a igreja, e é essa comida que você come, que eu como. Mas ele diz: deixe de lado esses ensinamentos básicos, para quando vier alguma coisa que não vem de Deus, você tenha condição de filtrar e peneirar e discernir. Amém. Glória a Deus. Sigamos em frente, alcançando o que, irmãos? Maturidade em nosso entendimento. Amém. Paulo dizia: como vocês são meninos, eu tenho que ficar dando leite para vocês, irmãos. Qualquer um que chegou aqui com mais de um mês é indesculpável. Nós temos um cunhado, o alemão tem um cunhado, parte do alemão, ele tem 1 ano e meio de cristianismo, de evangelho, caminhada. Já leu a Bíblia inteira, irmão. Já se matriculou no curso de teologia. Não estou aqui ressaltando isso. 1 ano e meio, irmãos. Tem crente que nunca leu a Bíblia toda. Tem crente que não se interessa, irmãos. Você fica achando que a ira do Senhor não vai vir sobre a sua vida, irmãos. Veio sobre o povo de Israel, que era a nação escolhida. O que faz a gente achar que a ira do Senhor não vai vir sobre a igreja? Haverá um dia de prestação de contas, sim. E não fique achando que porque você saiu do Egito, você vai entrar na terra prometida. Eles saíram e não entraram. Não se engane. Não entraram, irmãos. E eu falo isso com tanto temor, irmãos. Porque todas as vezes que eu leio esse texto, eu falo: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Estamos caminhando para um descanso ou a gente está dando círculos espirituais, irmãos? Nós sabemos que ele era para 11 dias, tá? A peregrinação de um lugar para outro daria para ser feito em 11 dias, foi feito em 40. Eles ficaram dando volta aqui, ó. Enquanto não morreu aquela galera, ficou dando volta na montanha. Tem gente que está dando volta na montanha, irmãos. Tem 10 anos de crente, 5 anos, 1 ano, dando volta na montanha. E não está crescendo na fé, amadurecendo na fé. A gente tem que falar com o menino, com cuidado, porque senão se chateia. E aí vem o apóstolo, o João Batista, e fala: raça de víboras. Se a gente falar assim por irmão, misericórdia, irmão, não volta para essa igreja. A gente precisa ouvir,
ouvir o Evangelho, mas a gente precisa experimentar as coisas de Deus, senão nós não vamos avançar. E o texto diz, põe aí, Gustavo, 4 e 7. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião. Nós estamos aqui, na outra ocasião, para que entre em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Glória a Deus. E o que é se esforçar, irmãos, para entrar nesse descanso? É perseverar na fé. Amém. É não endurecer o coração. Amém. Não endureça o coração, irmãos. Às vezes tem Moisés falando com você. É o seu pastor, às vezes é a esposa querendo ser Moisés. Lembra que Moisés ficava aqui, você não precisa ser Moisés, tá? Mas a gente endurece o nosso coração. As pessoas vêm nos falar para o nosso próprio bem, nos fortalecer, e a gente endurece o coração. A gente não avança para a maturidade. A pergunta não é se Deus prometeu um descanso. A pergunta é, nós vamos entrar nele? Existia aqui vou dar uma de João Wilson agora, rapidinho. Um homem estava no barco e o barco dele naufragou. E aí ele estava em alto mar. E ele começou a nadar para sobreviver, nadar, fazer esforço. Ele estava quase se desfalecendo. E ele precisava nadar. Só que ele não conseguia ter visão, porque ele estava preocupado em sobreviver. Nadando. De repente alguém gritou para ele: "Não! Já está perto da areia! Põe o pé no chão!" Irmãos, ele já estava há um tempão próximo da areia. Mas ele não descansou, não pôs o pé no chão. Ele continuou tentando sobreviver, cansado. Até que alguém disse para ele: "Já está dando pé. Você já pode pôr o pé no chão." Muitas pessoas vivem exatamente assim, lutando, tentando merecer, tentando provar algo para Deus, carregando culpas, vivendo cansadas espiritualmente. Mas existe um descanso para o povo de Deus. Amém. O descanso não é você parar de viver, é parar de tentar se salvar pelas próprias forças, é confiar plenamente na obra de Cristo. Muitas pessoas estão tentando nadar desesperadamente em um lugar onde Deus já colocou terra firme. E aí, irmãos, para finalizar, em Hebreus 4 fala de 3 tipos de descanso. O descanso da criação, quando Deus criou, ele era o modelo de descanso. Não significa que ele ficou cansado, mas que a obra estava completa. Então, o primeiro modelo de descanso: confie que a obra já está completa. E descansa. A obra já foi concluída, meu irmão. E havia o descanso da terra prometida. Esse descanso era somente uma sombra do que estava por vir, que era Jesus. Eles foram livres da escravidão, tiveram estabilidade, uma vida com Deus, mas eles não entraram nesse descanso por causa da incredulidade. Canaã não era o descanso final, era apenas uma sombra. O descanso espiritual está em Cristo. Amém. Descanse da culpa, meu irmão. Descanse da tentativa de se salvar pelas obras. Descanse da separação de Deus. Podemos descansar na obra concluída. Deus descansou da criação. Israel buscou descanso em Canaã, mas o verdadeiro descanso só encontra em Cristo. Amém. Vamos
cantar a Ele salmos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, a Ele pertencem os mais altos montes, o mar é dele, pois Ele o criou, suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Que dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois Ele diz: não endureçam o coração como fizeram seus antepassados, como fizeram no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo que eu fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim e se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Mas o Senhor disse que ainda há um descanso para nós. E o descanso é Cristo, irmãos. Ele é o nosso descanso eterno, rumo à terra prometida, que é a eternidade. Nós precisamos descansar no Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve demonstrado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Vamos declarar: seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve demonstrado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Me caio pra casa,
irmãos? Amém. Tenho certeza que o Senhor vai falar o coração de vocês hoje. Irmão Zé, é Zé que te chama? Como que é Zezé? Irmão Zezé, tá tudo bem aí, irmão Zezé? Tá tudo certo? Tudo certinho? A gente vai pra Canaã juntos? Glória a Deus. Sabendo eu vou pra Canaã. Então, irmãos, a gente vai me desfrutar, você vai conhecer Aleluia. Graças a Deus. Se você também, vamos estender o convite. Aleluia.